Dois garotos, um livro, um trabalho, uma aventura. Exatamente assim que eu imaginei fosse o trabalho quando a Rosalie passou. Meu Deus do céu, um trabalho de ler um livro. Quantos anos tem que eu não leio um livro? Eu não tenho palavras para descrever quanto tempo tem que eu não leio um livro. Tudo bem, a gente foi obrigado a ler. Falar isso, obrigado, Rosalie. Ganhar ponto. Grande trabalho, Rosalie. Muito obrigado. O livro Memórias de um Sargento da Milícia foi escrito por Manuel Antônio de Almeida nos meados do século XIX. E é legal a gente destacar isso porque o livro é um romance que foi escrito durante a época que o romance estava mais famoso no Brasil. O século XIX, final do XVIII, todo o XIX e início do XX foi o tempo onde o romance foi mais conhecido no Brasil e a gente teve as maiores obras de romance. E essa é uma delas. O legal sobre o livro é que o livro retrata, junto com a época que o autor estava vivendo, como era a sociedade da época, sendo todas as classes sociais, porque a gente vê de tudo. A gente vê a história de Leonardo, que era uma criança pobre, e como ele sobe a classe social quando ele se torna um militar, e como ele se relaciona com as pessoas das classes mais altas. O engraçado da história é porque o livro começa antes mesmo do protagonista nascer, Leonardo. O livro começa falando sobre os pais dele, que por acaso não tem grande parte da história, porque ele foi abandonado pelos pais quando criança. Mas mesmo antes deles nascerem, os dois se conheceram em Portugal, quando ambos estavam vindo para o Brasil. E antes mesmo de se falarem, já começaram a se paquerar. A mãe dele com um pequeno... e o pai dele com um belisco na mãe dele. Por incrível que pareça, super normal. Por que não beliscar uma mulher para chamar a atenção dela? Chavecador Master. Por que não? Vamos beliscar uma mulher para chamar a atenção dela. Por isso que no livro, muitas vezes, a mãe dele é citada como piscadela e o pai dele como beliscãozinho. Na verdade, o nome do pai dele e da mãe dele quase não é citado. A mãe dele é a Maria das Hortaliças e o pai dele é o Leonardo Pataca. Em falar nisso, Leonardo é o nome do protagonista. Ele foi nomeado de acordo com o pai dele. Quando os dois vieram pro Brasil, namoraram? Namoraram? Se apaixonaram. Eles se apaixonaram, boa ideia. Eles se apaixonaram e eles tiveram o Leonardo, o filho deles. O problema é que nenhum deles ligava pro filho deles, eles não queriam criar o filho dele. A mãe dele fugiu e o pai dele sumiu. O que o Leonardo fez? O Leonardo foi criado pelo padrinho. Ótima influência falar isso. O padrinho dele tinha uma grande riqueza, ele tinha uma grande riqueza guardada, mas ele era dono de barbearia. A mãe dele, Maria de Hortaliça, foge de volta para Portugal e o pai dele começa a namorar uma cigana. A cigana vai embora, abandona o pai dele e o pai dele, para tentar conseguir a cigana de volta, faz magia negra. Só que magia negra era proibido no Brasil colonial. E o que acontece? O pai dele vai pra cadeia e some! Gente, que história. Nesse meio tempo, Leonardo está sendo criado pelo padrinho. E Leonardo nunca ligou muito para estudar. Leonardo sempre foi... Então, o que ele faz? Ele convence o padrinho dele a deixar ele ir para a igreja. Ele convence o padrinho dele de que ele queria ser um coroinha da igreja. E que o padrinho dele, quando ele viu a sugestão, pensou, olha, um jeito do meu filho, porque ele era considerado filho dele, crescer na vida e ser alguém. Então ele permite que Leonardo vá para a igreja. O problema é que Leonardo nem na igreja Leonardo funciona, cara. Leonardo só faz merda. Ou seja, Leonardo é expulso da igreja. Quando ele é expulso da igreja, ele conhece Luizinha. Luizinha é o interesse romântico dele na história, entendeu? Ele tem vários durante a história. O primeiro é Luizinha, que era filha de um rico. Ou seja, um cara que nasceu de dois pais imigrantes, que é pobre, vive com um tio, se apaixona com a menina rica. O que acontece? Exatamente nada, eles não ficam juntos e a menina é roubada por outro cara. O nome desse cara é José. Pra completar a desgraça na vida do Leonardo, o pai dele, o padrinho dele, né, porque ele é considerado como um pai, morre e deixa de herança pro Leonardo a barbearia e o resto do dinheiro que ele tinha salvo. Leonardo, com muito dinheiro agora, para de trabalhar, para de ligar para as coisas e começa o quê? Andar na rua e dar em cima de mulher. Então, ele chamou a atenção desse major, o Major Vidigal, que por acaso o principal trabalho dele no Brasil era caçar pessoas que ficavam no ócio.
Ou seja, botar marmanjo pra trabalhar. Então, o Major tava falando que ia aprender Leozinho. Leonardinho. Leléu da quebrada. Da quebrada. O Major tava falando que ia aprender o Leonardo. E o Leonardo, pra não ser preso, foi obrigado a se alistar no exército. E agora uma palavra dos nossos patrocinadores, Calmenex Ice. Olá. Você já parou pra pensar que diversas pessoas no mundo acabam perdendo membros do corpo por suarem demais? Olha, se você pensou nisso, você tem sérios problemas mentais, porque eu nunca pensei nisso e porque é mentira. Mas você já parou pra pensar que se você comprar Calmenex Ice, você acaba tendo o dobro de frescor do que os nossos concorrentes nas suas axilas? Oi? Mas a propaganda não ia ser sua pizza? Você vai parar de ter pizza se você comprar Calmenex Ice. Mas pra você que ficou curioso, infelizmente você vai ter que ler o livro, porque eu não vou te contar mais. Afinal de contas, você não merece saber a história no final se você não leu. Pra você que também ficou curioso e quer saber como é a capa do livro, eu não tenho o livro em mídia física, porque eu li pela internet, mas eu tenho essa prancheta da Hello Kitty, tá bom? Ela vai ficar aqui do meu lado e daqui a alguns segundos ela provavelmente vai se transformar na capa do livro pela magia da edição. Agora para as considerações finais. Se a gente gostou ou não do livro, o que a gente achou do livro. O livro é melhor do que eu imaginei, pra falar a verdade. Quando eu pensei que eu ia ter que ler um livro, eu pensei que ia ser uma experiência dolorosa, que eu ia chorar noites e noites. Eu li o livro, o Guilherme leu o livro, nenhum de nós morreu. Ainda. O livro foi legal, o livro fala de um Brasil antigo, o livro dá uma ideia de como eram as coisas antigamente, de como funcionavam. O livro tem uns personagens que eu não diria que são chocantes, mas eles ficam com você depois que você termina de ler. Alguns, já outros não tanto. A história é bem elaborada e bem desenvolvida. Tem muita coisa que, para você entender totalmente, entender direito, você ia ter que ler e reler o livro umas 2 ou 3 vezes. Porque é realmente assim, tem alguns mínimos detalhes que se você tá lendo rápido, você distrai um segundo, você perde. Eu sinceramente gostei muito da história. O Guilherme disse que não gostou tanto, mas que gostou. Então, a minha nota, se eu tivesse que colocar uma nota agora, nesse exato momento, seria 7 Caetanos Velosos de 10. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not